Nós vamos abrir novamente as nossas Bíblias, lá em Mateus, capítulo 6. Ler novamente esse trecho da oração dominical. Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 15, a oração dominical. Vamos fazer essa leitura de maneira conjunta, irmãos. Recitar essa oração de maneira conjunta. Vamos lá? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém. O Jesus da oração ele explica também, graciosamente, nos versículos 14 e 15. Vamos fazer uma oração, irmãos. Eu vou fazer essa oração, os irmãos me acompanham. Eu estou com a língua um pouquinho enrolada, estou percebendo. Acho que é a sinusite, eu tive sinusite hoje. Mas vai dar certo. Senhor, nós te agradecemos por mais um dia, te agradecemos por esse momento em que nos colocamos diante de Ti para aprender essas palavras santas que o Senhor Jesus proferiu quando queria nos ensinar a oração correta do Senhor, e pedimos que o Senhor nos dê graça para entendermos e aplicarmos ela em nossas vidas. Assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, então, como o missionário Eduardo falou, a gente vai dar sequência aos nossos estudos no Pai Nosso. Hoje vai ser o estudo 2, eu aproveitei o slide que ele fez, porque eu não tenho criatividade para isso. Mas a gente vai dar sequência hoje, especificamente, com a primeira petição. Na semana anterior, o nosso missionário ele fez a contextualização do Pai Nosso, como aquele foi dado na oração dominical, e ele mostrou também o prelúdio, o prefácio da oração, que era o reconhecimento de que nós temos um Deus que é Pai, ou seja, Ele atende às nossas necessidades, Ele cuida de nós de maneira amorosa, mas Ele também é o Deus que está nos céus, é o Deus que é entronizado no universo, é o Rei do universo, é o Deus que é maior do que qualquer outra coisa. Então, Ele mostrou essa correlação entre essas duas primeiras frases. Mas hoje a gente vai entrar de maneira específica na primeira petição, que é: santificado seja o teu nome. E aí, irmãos, rapidamente o que a gente vai ver? Eu vou dividir esse estudo brevemente em duas partes. A primeira é mostrar como a oração, e aí a gente vai fazer ainda uma contextualização do Pai Nosso como um todo. A gente vai mostrar como Jesus nos ensina que a prioridade das nossas orações deve ser a glória de Deus. Então Jesus ele nos ensina isso no Pai Nosso, que a nossa prioridade é o reino de Deus e o próprio Deus, de maneira geral. Só que a parte 2 a gente vai falar especificamente sobre o zelo que nós temos que ter pelo nome do Senhor. E não que nós temos que ter apenas, o zelo que nós desejamos, que o cristão autêntico ele deve desejar que o nome do Senhor ele seja zelado. E aí, irmãos, a primeira parte delas, que é a prioridade da glória de Deus, eu queria que a gente analisasse primeiramente como é que o Pai Nosso é dividido. Então, como a gente leu, eu vou recitar novamente, os irmãos não precisam acompanhar, mas ele mostra o seguinte, portanto, vós orareis assim. Isso é Jesus introduzindo a oração. Pai Nosso que estás no céu. Aí, primeira petição: santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Segunda. Terceira, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Quarta petição: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Quinta petição: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. E a sexta petição: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então a oração do Pai Nosso ela é dividida em 6 petições. É como se Jesus entendesse e mostrasse para nós que as nossas orações elas precisam abranger essas 6 necessidades que o cristão enxerga, essas 6 situações que o cristão deseja. E aí, irmãos, quando a gente olha de maneira mais específica, de maneira mais detalhada essa oração,
a gente vai perceber que ela é dividida em dois grupos de 3. Você vai ver o primeiro grupo de 3 dizendo: santificado seja o teu nome, venha o teu reino e faça-se a tua vontade. Vocês perceberam, irmãos, aí nesses três primeiros pedidos, alguma necessidade relacionada à nossa vida? Os irmãos perceberam isso? Não, porque essas três primeiras petições, elas fazem referência diretamente, irmãos, à glória de Deus. As três primeiras petições que nós vemos na oração do Pai Nosso, elas fazem referência aos atributos de Deus, ao reino de Deus, à glória de Deus propriamente dita. E aí, claro, as outras três petições, aí sim, elas fazem referência às nossas necessidades. Então a oração do Pai Nosso, ela começa com três petições referentes à glória de Deus e depois ela termina com três petições que fazem referência às nossas necessidades. E isso, irmãos, não está colocado por acaso, né? A gente tem um grupo de duplo 3, eu não vou entrar em numerologia, mas é possível que, assim, Jesus ele esteja ensinando que a gente está abarcando, né, a totalidade das necessidades. Essas três necessidades de cada grupo, digamos assim, elas abarcam todos os nossos motivos de oração. É a plenitude dos nossos motivos de oração. Os três que fazem sentido em relação à glória de Deus e os três que fazem referência às nossas necessidades. Então a primeira coisa que a gente percebe aqui, irmãos, é que sim, nas nossas orações a gente tem sim que apresentar as nossas necessidades diante de Deus. Óbvio, a gente entende que Deus é o nosso Pai, como a gente introduz no Pai Nosso. Pai Nosso é o nosso Pai, a gente faz referência às nossas necessidades, porque entendemos que Ele é que pode nos dar. Mas, irmãos, as nossas orações elas não podem parar por aí. Elas precisam fazer, e na verdade elas devem fazer referência àquilo que Deus deseja no mundo. A gente precisa entender, irmãos, que nós estamos aqui, temos as nossas vidas e temos as bênçãos que Deus tem derramado para a nossa qualidade de vida mesmo, para que nós vivamos bem. Sim, Deus faz isso porque é nosso Pai, mas nós não estamos aqui com essa única finalidade. Nós estamos aqui na Terra olhando para um plano que é celestial, um plano que faz referência à glória de Deus. E aí, todo estudo, eu gosto de lembrar de Gênesis capítulo 1, de Deus, 1, 2, 3, na verdade. Deus criando o universo. O que é que Deus faz quando cria o universo? Ele cria o homem e ele fala o seguinte: você vai ser feito à minha imagem e semelhança, para quê? Para que você glorifique o meu nome na terra. Então, tudo que faz referência às nossas vidas, às nossas necessidades, de alguma forma elas têm que glorificar a Deus. E é por isso que Jesus nos ensina, primeiramente, colocarmos as necessidades de Deus. Quer dizer, vou refazer essa frase: necessidade de Deus não é tão legal, não é tão boa essa expressão. Mas os desejos de Deus para o mundo. Então a gente primeiro precisa reconhecer um plano maior ao qual nós estamos inseridos, que é aquilo que Deus deseja para o universo, e depois sim a gente lembra das nossas necessidades mais físicas, né? Mais físicas e espirituais, você pode dizer agora. Tem a ver com o ensino de Jesus também, né? Sobre buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas sim são acrescentadas depois disso, né? Perfeito, bem pontuado inclusive. Então o próprio Jesus ensina em outro momento, né, que nós devemos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, isso é que deve estar como prioridade no nosso coração, e todas as outras coisas elas vão ser acrescentadas posteriormente, né? O salmista ele vai dizer, né, que ele jamais viu um justo mendigar o pão. Por quê? Porque o justo é justo, ele busca a Deus. Claro, existem exceções, existem casos de fato em que irmãos autênticos eles sentem necessidades, mas a verdade que o salmista quer enfatizar é que Deus ele nunca desampara materialmente os seus filhos, desde que eles estejam buscando primeiramente a glória dele. Às vezes Deus ele permite que a gente passe algumas necessidades, às vezes até com um caráter um pouco mais corretivo, um pouco mais didático. Mas aí a gente não vai entrar nesse caso agora. Mas o que eu queria deixar claro é que Jesus ele nos ensina que nós temos uma lista de prioridades, nós temos certas prioridades. As primeiras, a nossa prioridade, a principal delas, é glorificar o nome de Deus e orar para que o nome de Deus ele seja de fato glorificado. E aí, irmãos, eu trago um recorte de uma frase que eu achei bem interessante de William Hendricks. William Hendricks é um comentarista do Novo Testamento, e quando ele pega o texto aqui de Mateus, essa introdução do Pai Nosso no Evangelho de Mateus, ele vai falar o seguinte: olha, em harmonia com o fato de que, segundo o Antigo e o Novo Testamento, a glória de Deus é importante acima de todas as demais coisas.
As primeiras 3 petições, elas têm referências ao nome, ao reino e à vontade do Pai. Então, isso é basicamente o resumo daquilo que eu falei. William Hendrickson aqui ele está querendo resumir aquilo que Cristo ele quis ensinar com essa lista de petições. Ele quer nos ensinar que, em conformidade com tudo aquilo que existe no restante das Escrituras, as coisas que são concernentes ao reino de Deus, ao nome de Deus aqui na Terra, elas são mais importantes do que qualquer outra coisa. Então a gente primeiro tem que lembrar isso. Então, tudo aquilo que faz referência diretamente a Deus, ao seu plano, ao seu reino, ao seu nome, isso deve ser o motivo das nossas orações. E aí, irmãos, só para lembrar novamente, fazendo um gancho com o estudo da semana passada do nosso missionário Eduardo. O que é que a gente lembra no prefácio? Pai nosso que está no céu. A gente lembra que Ele é um Pai, que Ele atende às nossas necessidades, mas a gente tem que lembrar que Ele está nos céus. Ele de fato é o Deus soberano, Deus, o Rei do Universo. Ele precisa ser glorificado através das nossas orações. Então a gente precisa lembrar disso sempre que nós formos orar. E irmãos, veja, eu quis destacar isso para fazer uma primeira espécie de aplicação. Veja como somente essa introdução do Pai Nosso, somente essa divisão do Pai Nosso, essa divisão didática do Pai Nosso, ela já contrasta muito com as orações que os fariseus faziam. Inclusive, Jesus ele ensina a oração dominical contrastando com o modelo que os fariseus faziam, com o modelo de oração que os fariseus tinham, e com os gentios e publicanos também, mas principalmente com os fariseus. E aí, irmãos, você vê, primeiramente, eu vou pedir para Eduardo abrir lá em Lucas, capítulo 18, versículo 11, e depois eu vou pedir para a Júlia abrir lá em Mateus, capítulo 6, versículo 5. O de Júlia é mais fácil, que é só voltar uma página. Mas, primeiro, pedir para Eduardo ler o texto. Lucas 18, 11. Isso. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Júlia pode ler o texto do Lucas. E quando orais, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles não recebem a recompensa. Irmãos, percebam que esses dois textos eles vão mostrar como o nosso coração, o modo como o nosso coração é transformado, ele também molda as nossas orações. Enquanto Jesus ele nos ensina que a oração verdadeira, a oração do cristão, ela precisa ter esses elementos em que reconhece a grandeza de Deus e deseja tudo aquilo que é concernente ao seu reino, à sua justiça, os fariseus eles não faziam isso. Os fariseus tinham um coração endurecido pelo pecado e eles utilizavam a oração como um artifício para glorificar a si mesmo. Veja que o texto que Eduardo leu, Jesus fala que o fariseu ele orava de si para si. O fariseu ele orava olhando para si mesmo, querendo glorificar a si mesmo. O texto que Júlia leu vai dizer que o fariseu não somente fazia isso de maneira individual, ou seja, na sua própria consciência, pensando o seguinte: eu sou bom, mas ele fazia isso de maneira pública também. Ele queria que as pessoas reconhecessem que ele era piedoso. Então a primeira coisa que a gente percebe, a primeira distinção entre um cristão verdadeiro e um ímpio, na sua relação com o Pai através da oração, é que os ímpios, eles não conseguem ter esses desejos. E isso condiz muito com o que a gente entende como reformados. A gente entende que o coração do homem natural, ele não deseja as coisas de Deus. Ele não deseja a glória de Deus. Então é natural que um ímpio, quando ele vai orar, ele não consiga desejar isso de maneira autêntica. Fazendo um gancho ainda com o estudo anterior, foi colocado um exemplo aqui. A gente ora o Pai Nosso nas nossas reuniões. A gente ora o Pai Nosso nas escolas, a gente ora o Pai Nosso até antes de um jogo de futebol, né? Os jogadores eles se reúnem, né? Se abraçam e falam: Pai Nosso que está em céu, santificado. Enfim, de maneira bem rápida, inclusive. Eles oram dessa forma, mas eles não desejam essas coisas. Perceba que a oração de um ímpio, e até mesmo a oração de pessoas que são fracas na fé, são cristãs autênticas, mas são fracas na fé, ela vai ser muito mais centrada nas suas necessidades. Ela vai ser muito mais centrada nos seus desejos. E às vezes vai ser até centrada numa espécie de autoglorificação, como o fariseu fazia. Ó, Senhor, eu sou justo, eu dou o dízimo, eu faço isso, isso e isso aqui. Então a oração do ímpio, ela não consegue
falar de maneira verdadeira a respeito daquilo que faz referência direta ao nome de Deus e ao reino de Deus. Então, a primeira aplicação que a gente precisa fazer é o seguinte: se nós somos cristãos autênticos, é um grande sinal, quer dizer, se a gente quer reconhecer se nós somos cristãos autênticos, um grande sinal para a gente fazer isso é o nosso desejo no coração. É ver como o nosso coração se porta em relação às verdades de Deus. O que é que eu desejo mais? Eu desejo mais que a minha vida ela seja tranquila, leve, mansa. Eu desejo mais que na minha casa tenha um carro zero, que eu tenha uma casa na praia no final do ano. É isso que toma conta das minhas orações? Ou as minhas orações elas são recheadas daquilo que é santo? Fala, olha Deus, eu quero que o nome do Senhor seja glorificado na terra. Eu quero que o nome do Senhor seja santificado. Eu quero que o teu reino venha. Eu quero que a tua vontade seja feita. Eu quero que aquele meu vizinho se converta. Eu quero que o meu filho cresça no caminho do Senhor. Não, eu não quero que ele seja médico, advogado. Também, se Deus quiser. Mas eu quero que primeiramente ele seja um cristão. E isso tem que ser o desejo de um coração autêntico. Um coração cristão verdadeiro. Isso precisa ser o cerne das nossas orações. Irmão, se eu olhar para dentro de mim, eu não enxergo esses desejos tão fortes. E aí a gente precisa recorrer a Jesus Cristo, a gente não está perdido. Isso é a natureza de um coração pecaminoso, a natureza de um coração caído. Todos nós somos pecadores. Mas se a gente se encontra numa situação em que a gente não deseja essas coisas primeiramente, a gente precisa recorrer a Jesus Cristo, recorrer ao Espírito Santo para pedir que Ele enche os nossos corações, ele transborde de desejo autêntico pela glória de Deus. Explicado essa parte, irmãos? Tá claro essa parte? Bom, então a gente pode, irmãos, ainda fazer algumas considerações. A prioridade do cristão é a glória de Deus. É a glória de Deus. E dessa forma, a primeira coisa que ele pede, e aí a gente já entra de maneira mais específica, já fazendo um gancho para o segundo ponto, a primeira coisa que ele pede, olhando para esse desejo de glorificar a Deus, é que o seu nome ele seja santificado. E aí, irmãos, a gente pode perguntar, talvez a gente não pergunte isso de maneira prática, mas quando a gente ora e no individual, a gente até pode ficar pensando, por que Deus tem esse zelo tão grande pelo nome dele? Hoje em dia, o nome das pessoas, ele não significa muita coisa, né? Ele não significa muita coisa. Tem até aquelas adolescentes, né, que às vezes botam no Google assim, o que significa o nome Maria Joaquim? Às vezes tem isso, né? Mas o nome na nossa cultura, de maneira geral, ele não tem muita relevância. Só que no contexto antigo, irmãos, nos tempos bíblicos, o nome de uma pessoa, ele fazia referência direta à sua natureza, ao seu caráter, ou a alguns fatos importantes que aconteceram na nossa vida. Quer ter algum exemplo disso? Veja que Jacó e Abraão, eles foram renomeados. Os irmãos lembram disso? Hoje, inclusive, eu fiz a minha devocional nesse texto aí, Gênesis 17. E é interessante que Deus ele chega, ele se apresenta a Abraão e ele fala o seguinte: olha, eu sou o Deus Todo-Poderoso, enfim, e ele apresenta alguns dos seus atributos, mas em determinado momento ele fala o seguinte: olha, devido à promessa que eu fiz a você, devido à promessa que você vai ser pai de multidões, o seu nome não vai ser mais Abrão, vai ser Abraão. Aí a gente pode, nossa, colocou uma letra no nome, grande coisa. Não. No hebraico tem sentidos diferentes. Abraão significa pai de multidões. Por isso que Deus ele muda o nome de Abraão. Por quê? Porque o nome de Abraão ele estava intimamente relacionado com a promessa que tinha naquela vida, com a promessa que aquele homem tinha para a sua vida. A mesma coisa aconteceu com Jacó. Em determinado momento, lá em Gênesis, no capítulo 35, em determinado momento, Deus ele chega para Jacó, ele fala o seguinte: ó, o seu nome não vai ser mais Jacó, que significava enganador. O seu nome, pelo contrário, ele vai significar Israel, príncipe de Deus, filho de Deus. Por quê? Porque agora você não vive mais dessa forma, você não é mais um enganador. Pelo contrário, você vai ser o pai das nações que eu prometi a Abraão. Você vai ser o filho de Deus, o povo com quem eu fiz a aliança. Então, o nome de uma pessoa ele estava intimamente relacionado ou com a sua natureza ou com alguma coisa que acontecia na sua vida. Por isso, inclusive, que a gente vai ver lá em Apocalipse, Jesus ele fazendo referência a essa promessa em uma das 7 cartas, eu não lembro exatamente qual era, mas ele fala o seguinte: olha, ao vencedor eu dar-te um novo nome, eu vou dar um novo nome para você. Por quê? Porque você venceu, porque você agora é uma nova criatura, quer dizer, não é uma nova criatura, mas é uma criatura vencedora, você agora chegou até o final. Mas, irmãos, o nome
você percebe que Deus ele tinha essa ênfase no nome quando ele mesmo se apresenta através de vários nomes. Tem até aquela música que a gente canta, né? Elohim, Elohim, Deus, enfim. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Sidkenu, isso aí ninguém sabe cantar, né? Sidkenu, Yahvé, minha justiça enfim. Então Deus ele se apresenta ao longo do Antigo Testamento com vários nomes, principalmente no Antigo Testamento. E aí você vai ver alguns exemplos, por exemplo. Ele vai se apresentar lá em Gênesis 17, nesse mesmo texto que ele muda o nome de Abraão, ele se apresenta como Deus Todo-Poderoso. Eu acho que é El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Ele vai se apresentar lá em Êxodo, e esse nome é o mais característico, os judeus inclusive não pronunciam esse nome, mas ele se apresenta para Moisés como Yahvé, como eu sou, ou eu serei, eu tenho sido. Enfim, é um nome que evoca a eternidade de Deus, enfim, a suficiência de Deus, eu sou. Então Deus ele se apresenta dessa forma. Ele se apresenta como El Elyon, lá em Números capítulo 24, que é o Deus Altíssimo. Ele se apresenta de várias formas, até com essas formas combinadas, né? Jeová Rafa, enfim, de várias formas. É o Deus que cura, é o Senhor dos Exércitos, é o Deus que, enfim, que faz várias coisas. Então o nome, ele traz uma referência a um atributo dessa divindade, o Deus que nós cremos. Então por que nós chamamos El Shaddai? Porque nós cremos que Deus é o Deus Todo-Poderoso, ele se apresenta dessa forma. Por que nós chamamos Deus de Yahvé, eu sou? Porque nós acreditamos que Deus é eterno, que Deus ele é suficiente em si mesmo. Por que nós chamamos Deus Altíssimo? Porque nós entendemos que Deus é o Deus que está sobre todas as coisas. Pode dizer, Daniel. Jeová, também ele se apresenta como Jeová não... Jeová é um anagrama de Yahvé. Yahvé é o nome pactual de Deus, é o eu sou. E aí Javé, ou Yahvé, é um anagrama desse Jeová, né? É uma forma em que os judeus eles chamavam Deus para evitar chamar de Jeová. E a igreja Testemunho de Jeová só chama Jeová, né? Os testemunhos de Jeová. Nenhum, né? Os testemunhos de Jeová eles levam isso muito a sério, né? Esse negócio aqui. Mas assim, eles levam a sério entre aspas, eles interpretam isso de maneira errada. Mas a verdade é que Deus ele se apresenta dessas várias formas, né, com esses vários nomes. Por quê? Porque cada nome que Deus se apresenta faz referência a algum dos seus atributos eternos. E aí, irmãos, correndo um pouquinho aqui, eu queria só tentar desmistificar o que é que a gente pede praticamente, o que é que a gente pede de forma prática nessa primeira petição: santificado seja o teu nome. E aí eu achei que o catecismo de Heidelberg, esse catecismo é um catecismo reformado, de fé reformada, que nós não adotamos ele oficialmente, mas nós usamos ele como material de estudo na igreja presbiteriana. E aí o catecismo de Heidelberg, eu acho que ele resume isso muito bem. Ele consegue fazer de maneira sucinta, explicar o que é que a gente pede para Deus nessa petição. E aí ele pergunta, olha, qual é a primeira petição? O que é que a gente pede efetivamente na primeira petição do Pai Nosso? E ele vai falar o seguinte, olha, ele pede: santificado seja o teu nome, que quer dizer, faze primeiro com que te conheçamos em verdade e que santifiquemos, honremos e glorifiquemos em todas as tuas obras, em que brilham a tua onipotência, sabedoria, bondade, justiça, misericórdia e verdade. Faze também com que dirijamos toda a nossa vida, os nossos pensamentos, palavras e obras, de tal maneira que o teu nome não seja blasfemado por nossa causa, mas, em vez disso, honrado e glorificado. E aí, irmãos, tentando explicar um pouquinho mais a fundo que cada parte dessa a primeira coisa que ele enfatiza. Nessa petição, a gente pede que Deus faça com que, primeiro, nós conheçamos Ele de verdade. E aí, irmãos, isso aqui é uma questão interessante, por quê? Porque isso mostra, e isso lembra a nós que nós naturalmente não temos essa capacidade. Nós não temos a capacidade de fazer com que o nome de Deus ele seja santificado. E se nós não temos essa capacidade de fazer com que o nome de Deus seja santificado, é porque nós não temos a capacidade de reconhecer a santidade que existe no nome de Deus. Nós não temos naturalmente essa capacidade. Então, quando a gente ora para Deus e pede, olha, santificado seja o teu nome, a gente está falando que, primeiramente, antes de tudo que eu estou te pedindo, eu quero que o Senhor se revele a mim. Se revele de maneira verdadeira. Revele o seu nome a mim, de maneira santa, de maneira verdadeira. Porque, naturalmente, eu sou incapacitado de fazer isso. Eu não vou pedir para os irmãos abrirem em vários textos, mas isso eu acredito e espero
que seja um conceito que esteja muito bem formado dentro da cabeça de vocês. A gente lembra que Romanos vai dizer, né, que nós todos somos pecadores, né, todos carecemos da glória de Deus, que nós somos inimigos naturais de Deus, que Romanos ainda diz que a nossa carne é inimizade contra Deus. Davi vai falar no Salmo 51 que ele nasceu em iniquidade. Então, em um dos salmos também, eu não lembro exatamente a referência, mas o Romanos também faz referência a esse salmo, ele vai dizer que não há um justo, nenhum sequer. Salmo 14, não há um justo, nenhum sequer. Ou seja, todo mundo é pecador. Ninguém consegue, por si só, identificar a santidade do nome de Deus, reconhecer aquilo que o nome de Deus representa. Então, quando nós pedimos santificado seja o teu nome, a gente pede em primeiro lugar que Deus faça com que Ele seja reconhecido por nós, primeiramente, como esse Deus santo, como esse Deus que carrega todos esses atributos que existem no nome dele, irmãos. E aí, uma aplicação, irmãos, já pensando um pouquinho, depois que a gente é salvo, depois que a gente reconhece o nome de Deus, existe uma aplicação que a gente pode fazer. A igreja, irmãos, nesse sentido, a igreja tem o papel de, tendo reconhecido a santidade que existe no nome de Deus, tendo reconhecido os atributos que esse nome carrega, ela precisa zelar pelo nome de Deus no seu meio. A igreja precisa combater heresias. A igreja precisa combater o ensino falso. Então, irmãos, é curioso, né? Eu tinha isso muito, né? Antes. E até hoje eu tenho assim, o meu coração lá no fundo, ele bate assim, né? E fala, não, mas isso está errado. Quando você recebe um panfletinho dos adventistas, você recebe um panfletinho dos testemunhos de Jeová, você às vezes fica tentado a não jogar aquilo fora, porque está falando de alguma forma o nome de Deus, né? Eu falo, oxe, eu vou jogar o nome de Deus fora? Eu falo, não vou fazer isso não. Mas na verdade isso é uma atitude errada, irmãos, da nossa parte. A gente está santificando o nome de Deus se a gente fizer exatamente o contrário. Se a gente jogar aquilo fora. Por quê? Porque aquilo está mostrando um Deus que não é verdadeiro. Um Deus cujo nome, cujos atributos que estão sendo apresentados ali não são totalmente verdadeiros. Então o cristão ele tem por si só essa necessidade de zelar pelo nome de Deus, fazer com que o nome de Deus ele seja glorificado e seja apresentado como ele é, com aquilo que ele de fato representa. Pode falar, Juliana. Também tem pessoas que o nome de Deus acham que pode tudo, né? Tipo filhos, tipo de pastores, tipo de igreja. Não, o nome de Deus é a mesma coisa, não é, né? Qualquer música, né? Exato. Qualquer música também. Se está carregando o nome de Deus, então não pode falar mal, não toque no ungido do Senhor. Não, pelo contrário, a gente tem que denunciar essas coisas, porque nós zelamos pelo nome. Nós reconhecemos a santidade do nome de Deus e nós queremos que as pessoas reconheçam essa santidade de fato como ela é. Então essa é a primeira petição, irmãos, que a gente peça com que Deus ele desvende essa escuridão dos nossos olhos, ele tire toda a venda que existe nos nossos olhos para reconhecer o nome dele. Mas o segundo ponto que a gente pede nessa oração é que nós te santifiquemos, honremos e glorifiquemos em todas as tuas obras, em que brilham onipotência, sabedoria, bondade, justiça e misericórdia e verdade. Isso aí é quase que um corolário da segunda, é quase que uma extensão, quase que uma extensão da primeira parte, do primeiro ponto que é enfatizado. Por quê? Porque nós, quando oramos dessa forma, nós pedimos o seguinte, olha, não somente faça com que as pessoas e nós mesmos reconheçam a santidade que existe no teu nome, mas elas lembrem de tudo aquilo que isso está atrelado. Elas lembrem todos os atos e todas as características desse Deus ao qual o seu nome faz referência. Por exemplo, quando nós estamos falando que Deus é o Jeová Rafá, Deus é o Deus que cura, é porque nós queremos que as pessoas entendam e nós mesmos entendamos que Deus de fato tem poder para curar. Quando nós chamamos Deus de Yeshua, de Jesus, de Javé Salvação, é o que significa o nome Jesus, que nós coloquemos na cabeça que de fato Deus salva. E que Deus de fato, ao longo da história da Bíblia, ele executou atos voltados para a nossa salvação. Ele executou atos que são efetivos na nossa salvação. Quando nós oramos que o nome de Deus seja santificado, é que nós pedimos e nós coloquemos na nossa cabeça que esses atributos aos quais os nomes fazem referência, eles sejam prontamente reconhecidos por nós. Quando nós falamos que Deus é o Deus Criador, que nós olhamos para a criação e falamos, de fato, isso aqui é obra de Deus. Que quando nós pensamos, enfim, nos atos de justiça de Deus, nós pensamos, olha, Deus é o justo juiz.
Quando nós falamos da justiça de Deus, ainda a gente lembra, olha, Deus é o Deus que vai executar o juízo na terra. Ele vai salvar os justos, a que ele chamou, e ele vai executar os ímpios. Então, quando nós oramos, pedindo que o nome de Deus seja santificado, a gente ora para que primeiro nós reconheçamos, segundo as outras pessoas reconheçam, não somente reconheçam o nome de Deus, revelem o nome de Deus, como elas também glorifiquem a Deus, honrem a Deus, louvem a Ele, agradeçam a Ele por tudo aquilo que o nome dele representa. Então, irmãos, essa oração aqui ela nos lembra que precisamos ser inclusive gratos, que nós precisamos inclusive orar louvando a Deus. É muito comum que nas nossas orações a gente enfatize muitas petições, né? A gente já começa assim, Senhor, por favor, me ajuda no dia de hoje. Opa, calma. Senhor, louvado seja o seu nome, porque tu és o Deus Altíssimo. Louvado seja o teu nome, porque tu és o Rei do Universo. Louvado seja o teu nome, porque tu és o Deus da salvação, da nossa salvação. Porque antes que nós possamos fazer qualquer coisa, o Senhor tem nos dado a vida. E o Senhor, inclusive, nos tem chamado para junto de si. É isso que nós oramos primeiramente. Pode falar, Eduardo. É engraçado que às vezes a gente faz o contrário, né? A gente pede para não se sentir mal no final falar ao Senhor, mas que seja feita a tua vontade. Isso é só por desencargo de consciência mesmo. Pois é. Mas é uma questão que tem que ser uma prioridade, né? É o que vai começar a nossa oração. Exatamente. Então, esse é o caráter que a gente precisa incluir nas nossas orações. Essa é a essência das nossas orações. Primeiramente, que o nome de Deus seja glorificado. Nada adianta eu pedir das outras coisas se essa primeira não for cumprida. Não adianta eu pedir que venha o teu reino se, para que o reino venha, as pessoas precisam reconhecer quem é o Senhor e louvá-lo e glorificar. Nós somos criados para louvar a Deus, nós somos criados para glorificar o Senhor. E que adianta eu pedir que venha o seu reino, que seja feita a sua vontade, e até mesmo que eu tenha a minha vida mantida, né? Me dá o pão, me dá o perdão, se nada disso redunda em glória ao nome do Senhor. Não adianta. Então essa é a nossa primeira petição, porque ela é prioritária. E aí, irmãos, por fim, caminhando para o final já, a gente tem um terceiro ponto que a gente enfatiza nessa petição. Faze também com que dirijamos todas as nossas vidas, os nossos pensamentos, palavras e obras, de maneira que o teu nome não seja blasfemado por nossa causa, mas honrado e glorificado. E aí, irmãos, aqui eu trago uma ênfase, irmãos, na ortodoxia e ortopraxia, naquilo que nós cremos e naturalmente levamos em nossas orações e também da maneira como agimos. Porque também não adianta falar o seguinte, olha, Senhor, que o teu nome seja glorificado, se na minha vida, eu que, segundo Paulo, lá em 2 Coríntios, eu acho, eu que sou carta aberta de Cristo para o mundo, eu que exalo o bom perfume de Cristo, eu que isso aí não é mais bíblico, tá? Isso aí é uma frase famosa de, acho que Billy Graham. Eu que sou a Bíblia que os outros leem, eu que sou responsável, eu que carrego em mim o nome de Deus, eu sou a edificação de Deus. Não adianta pedir que o nome dele seja glorificado se eu mesmo não tenho zelo pelo nome dele na minha vida. Irmãos, é muito sério quando você carrega o nome de Cristo. Você precisa pensar nisso. Olha, eu carrego o nome de Cristo em mim. Paulo vai dizer que não é ele mais que vive, é Cristo que vive nele. Paulo vai dizer ainda que nós somos habitação do Espírito Santo. Deus ele vai se relacionar conosco, ele vai dizer que ele chama a gente pelo seu nome, né? Ele vai dizer que ele é o nosso amigo, ele vai dizer que nós carregamos o nome dele. O sacerdote no Antigo Testamento, ele carregava na sua fronte um termozinho dizendo o seguinte, olha, santidade ao Senhor. Ou seja, é como se ele, no seu papel sacerdotal, ele estivesse mostrando o seguinte, ele era consagrado, a vida dele estava dedicada à santidade, porque o Senhor é santo. Isso é a interpretação de Hebreus, né? Deus vai falar o seguinte, olha, Deus chamou vocês para a santidade porque ele diz assim, sede santos porque eu sou santo. Então, entendendo que nós, como um todo, temos esse papel sacerdotal, todos nós somos feitos sacerdotes, né? É o sacerdócio universal, é como se nós carregássemos também no nosso teste, santidade ao Senhor. A gente carregasse, a gente lembrasse que Deus é santo. E porque Deus é santo, eu preciso exibir a minha vida de maneira santa. Eu preciso que a minha vida ateste para essa santidade. Agora, irmãos, o problema é quando nós oramos o Pai Nosso, e eu vou colocar bem aquele caso daquela pessoa que ora o Pai Nosso de maneira bem protocolar. Aquela pessoa que faz a oração do Pai Nosso literalmente no final da noite, assim, Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Aí ela vai dormir feliz, fala, opa, cumpri a minha listinha, né, de tarefas do dia, né? Cumpri, orei o Pai Nosso.
Aí no outro dia, ela tá lá, sei lá, jogando bola, aí quando o amiguinho lá não passa a bola para você, ele só não é chamado de santo. É aquela pessoa que no trabalho, ela vai ser aquela pessoa estressada, sem paciência, sem compaixão, aquela pessoa que fala mal dos outros, aquela pessoa que até é desonesta no seu trabalho. Enfim, eu estou colocando exemplos até um pouco absurdos, mas para lembrar que nós temos esse compromisso. É interessante que Paulo, e aí a gente pode ao mesmo tempo não fazer uma aplicação direta, né? Mas assim, olhando para o princípio que Paulo estava fazendo, é o seguinte: Paulo lá no livro de Romanos, ele vai trazer o seguinte: olha, por causa dos, enfim, da arrogância dos judeus, por causa de todos os seus, enfim, toda a sua religião falsa, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por sua causa. Isso está lá, eu não tenho a referência aqui, acho que está lá em Romanos capítulo 2, versículo 24. Depois os irmãos conferem quando chegar em casa. Mas Paulo vai dizer o seguinte: olha, por causa de vocês, o nome de Deus é blasfemado na boca dos gentios. Então, irmãos, o que é que adianta eu participar de cultos, fazer orações pedindo que Deus seja glorificado, quando na verdade a minha vida ela não atesta esse desejo para que o nome de Deus seja glorificado? É interessante, irmãos, que a gente cresce na igreja com aquele pensamento bem arminiano, né? Aquele pensamento assim: olha, se eu não posso pecar, porque se eu pecar, eu vou perder minha salvação. A gente quase que pensa assim. E quando a gente pensa assim, a gente aceita a verdade do calvinismo, que nós não perdemos a salvação, a gente entra em parafuso. Por quê? Porque a gente pensa o seguinte: olha, então por que eu não vou pecar se eu não vou perder a salvação? É porque, irmãos, o nosso zelo para não pecar não é pela nossa salvação, é pelo zelo do nome de Deus. É porque nós carregamos o nome de Deus. Nós não queremos pecar porque nós não queremos que Deus seja blasfemado por nossa causa. É por causa disso que nós não queremos pecar. Então não adianta eu orar pedindo a Deus que o nome dele seja santificado se eu, na minha própria vida, nas minhas atitudes, eu não demonstro que eu quero que o nome de Deus seja glorificado. Não adianta, irmão, não adianta. E a gente pode estender isso para várias áreas da nossa vida. Quando eu estou pregando, não adianta eu pregar e aí fora fazer outras coisas, né? Fazer coisas que não agradam a Deus. Não adianta eu ir para os cultos e quando saio do culto eu não coloco aquela mensagem em prática. Não adianta, irmãos. Por quê? Porque a nossa vida ela foi marcada, ela foi selada por Deus para que o nome dele seja santificado, o nome dele seja conhecido através de nós. Se nós apresentamos um Deus que salva, mas ele não salva muito não do pecado, porque está aí uma peste em mim aí. Então, irmãos, não adianta, a gente não está zelando pelo nome de Deus como nós deveríamos. E aí, finalizando, só para concluir esse ponto, eu acho interessante o que a confissão do maior do Westminster vai dizer em relação a esse coisa. Eu não vou abranger a confissão como eu fiz com o Catecismo de Heidelberg, eu só quero trazer um ponto específico que eu acho interessante. Ele fala o seguinte: na primeira petição, que é santificado seja o teu nome, reconhecendo a inteira incapacidade e indisposição que há em nós e em todos os homens de honrar a Deus como é devido, pedimos que Ele, pela sua graça, nos habilite e nos incline a nós e aos demais a conhecê-lo, confessá-lo e altamente estimar. A Ele, aos seus títulos, atributos, ordenanças, palavras, obras e tudo aquilo por meio do qual Ele se dá a conhecer. A glorificá-lo em pensamentos, palavras e obras, que Ele impeça e remova o ateísmo, a ignorância, a idolatria, a profanação e tudo quanto o desonra. Até aqui. Então percebam, irmãos, ao final dessa pergunta 190, que é também abordando a primeira petição. Ele fala: olha, quando nós pedimos que seja santificado, a gente pede que ele impeça e remova todo o ateísmo, ignorância, idolatria e profanação e tudo quanto desonra. Tanto na minha vida como no próximo, como na vida do próximo. Eu não quero essas coisas. Tem gente que acha bom quando um coleguinha cai, né? Quando um irmão em Cristo cai. Eu quero que caia mesmo para ele ver. Não, irmãos, eu não quero que ele caia. O nome de Deus está... É o nome de Deus que está sendo blasfemado se ele cair. Não é isso. É o contrário. E aí quando a gente pensa em aplicações mais sociais, o mês de junho, por exemplo, é o mês do orgulho LGBTQIA+, plus, zeta, beta, alfa, enfim, é o mês dessa galera aí. Tá tendo passeata todo dia, passeata gay, e qual é o alvo maior dos homossexuais? Os cristãos. Eles podem dizer que não é, mas é. Se você for ver a passeata, você vai ver
queimando Bíblia e botando versículo em contexto errado, Jesus sendo crucificado de maneira desonrosa, enfim, de tudo já teve nessas paradas gays. Irmãos, quantos, é até uma questão que a gente comenta muito internamente, quantos pastores têm se posicionado em relação a isso? Mas coloca lá, todo dia, né? Coloca lá, que o nome de Deus seja glorificado, que o seu dia seja lindo, que bênçãos caiam sobre a sua vida. Mas o nome de Deus está sendo blasfemado publicamente e as pessoas ficam caladas, irmãos. Nós não podemos ser assim, por quê? Não é porque a gente tem um revanchismo e a gente precisa colocar isso, bem para finalizar agora, a gente precisa colocar isso em perspectiva também. Muitas vezes quando a gente fala desses grupos, né, homossexuais, comunistas, enfim, mas quando a gente pensa nessa galera, muitas vezes a gente quer combater o que eles fazem simplesmente porque temos raiva deles. E não é assim, isso não é o espírito cristão. O espírito cristão nós temos compaixão deles. Nós queremos definitivamente a salvação deles. Porém, irmãos, nós não admitimos os atos que eles cometem. Nós nos enraivecemos com os atos que eles financiam. Então a gente precisa aprender a separar. Mas, irmãos, quando isso está separado do nosso coração, quando a gente tem a motivação correta, quando a gente olha o nome de Deus sendo blasfemado publicamente, sendo zombado, escarnecido, a gente precisa se irar, a gente precisa orar contra aquilo, a gente precisa fazer tudo ao nosso alcance para que aquilo seja evitado, irmãos. E aí, de maneira mais individual, de maneira mais próxima às nossas vidas, qualquer ocasião, irmãos, que a gente veja pecados, princípios de pecados, zombaria do nome de Deus, quaisquer dessas coisas, a gente precisa se posicionar também. Quando a gente está vendo um irmão prestes a cair em Cristo, a gente precisa exortá-lo, falar, olha, você carrega o nome de Cristo. Quando eu estou próximo da queda, eu preciso pregar para mim mesmo, né? Falar com minha alma, falar o seguinte, olha, eu não posso fazer isso, porque eu carrego o nome de Cristo. Então, quando a gente ora para que seja santificado o nome de Deus, a gente pede que Ele faça com que nós reconhecemos, faça com que nós louvemos a Ele por causa dos atributos aos quais o seu nome faz referência, mas, por fim, a gente ora também para que nós, em nossa própria vida e também na vida do próximo, não haja nenhum motivo de blasfêmia para o nome dele, desonra para o nome dele. Por quê? Porque Deus zela pelo seu nome. É por isso que Deus ele se apresenta como El Shaddai, El Elyon, Yahvé, Jeová, enfim, Yeshua. Ele se apresenta dessas várias formas porque ele zela pelo nome dele. O nome de Deus ele aponta para a sua santidade. E se nós somos cristãos, nós queremos que Deus seja santificado, assim como o seu nome. Amém, irmãos? Comentários, dúvidas, críticas? Se não, irmãos, eu vou pedir para Eduardo fazer uma oração final.